Olá, vamos lá dar início mais uma aula. Nossa aula agora é sobre direito administrativo, serviços públicos, um assunto importantíssimo, muito cobrado em concurso público, mas muito cobrado mesmo. Tranquilo? É um assunto um pouco extenso. Nós vamos ver esse assunto aí em dois encontros. Então vamos lá. Primeiro nós vamos para o conceito. Qual é o conceito de serviço público? Então você tem lá uma atividade administrativa destinada a satisfazer necessidades essenciais ou de interesse coletivo, sob o regime jurídico predominantemente público. Então você tem ali uma atividade, necessidades essenciais ou de interesse público. Veja bem, no artigo 175 da Constituição fala assim: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, mas sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Então, aqueles serviços que eles são essenciais, para a sociedade, ou que atendem ao interesse coletivo, esses serviços são de incumbência do poder público. E aí o poder público ele vai prestar esse serviço ou de forma direta, ou seja, o próprio poder público vai lá e faz o serviço, ou ele vai fazer uma espécie de descentralização, né, onde através do regime de concessão ou permissão, né? E para ele fazer isso, contratar, né, essas pessoas que vão prestar serviço para ele, ele vai ter que realizar o quê? Uma licitação, sempre através de licitação. Tranquilo? Então vamos lá. O que nós vamos ver agora são algumas classificações desses serviços públicos segundo a doutrina, tá, pessoal? Nós vamos para aquelas classificações que são mais cobradas em concurso. Não são esgotadas aqui, são as mais cobradas em concurso. Então vamos lá. Olha só, o serviço público ele pode ser tido como um serviço público geral, né? Ou indivisível, ut universe, né? É uma expressão latina que são aqueles serviços prestados à coletividade que são indivisíveis. Como assim, professor? Nós vamos entender o que é um serviço público geral quando você entender o que é um serviço público individual, que já é o divisível, ut singuli, né? Então são aqueles serviços prestados ao usuário individualizado, que são divisíveis. Então imagine um serviço público, imagine o seguinte, olha só. Imagine que tem o serviço de internet, né? O serviço de internet dá para saber quanto cada um consumiu? Dá, né? Dá para você saber exatamente quanto cada residência consumiu. O próprio fornecimento de água, você tendo o hidrômetro ali, você consegue mensurar quanto que cada residência consumiu. Quando você consegue individualizar, né? Individualizar cada consumo, você está de frente a um serviço individual, porque consegue individualizar, né? Ok? Você consegue ver o que cada um está consumindo. Então você consegue dividir, né? Olha, esse aqui tá consumiu isso, esse aqui consumiu isso. Isso que é um serviço divisível e individualizado. Esses serviços são serviços individuais, né? Individuais, ok? E aquele que você não consegue fazer essa divisão perfeita do consumo de cada um, que são aqueles serviços indivisíveis, né? São os serviços públicos gerais. E aí você tem esses princípios latim aqui, ó, ut universe, né? São os prestados à coletividade, mas que não são divisíveis. E um exemplo disso são o serviço de iluminação pública.
Você tem ali o serviço de iluminação do seu bairro, da sua rua, né? Não dá para você saber, olha, esse vizinho aqui teria que pagar tanto. Não, não dá. Então, essa cobrança, esse serviço, ele é mantido não por uma cobrança individualizada, né? Tem aquela iluminação daquela rua e todo mundo termina que não tem como haver uma cobrança individualizada, né? É cobrada de forma genérica de todo mundo ali. Então veja, os serviços divisíveis, nós vamos perceber isso mais à frente com mais rigor, né? Os serviços públicos, em regras, eles são divisíveis e eles são sustentados por taxas e tarifas, né? Os serviços públicos, eles são, em regra, sustentados por taxas e tarifas. Quando acontece de haver um serviço que ele não é divisível, né, que são aqueles que não tem como tu determinar o usuário, eles são usuários indeterminados, aí nesse caso ele não é mantido por taxas e tarifas, né, e aí ele é mantido como? Ele é mantido pelo próprio dinheiro que cai no cofre público, através da arrecadação geral de impostos, né? Então, quando você tem serviços públicos gerais, que são aqueles indivisíveis, né, eles são mantidos pela cobrança de impostos, tá? Pelo dinheiro que caem ali realmente de impostos, de vários impostos diferentes. Lembrando que, em regras, os serviços públicos eles são mantidos por taxas de serviço, né? Porque, em regra, os serviços públicos eles são divisíveis, né? Individualizados com usuários determinados, ok? Então é isso que acontece com a energia elétrica, cada um paga ali sua taxa, é o fornecimento de água, beleza? Aí nós vimos que um exemplo de serviço pago que são mantidos por impostos, ou seja, que são serviços públicos gerais, é o da iluminação pública, né? O da iluminação pública não dá para fazer essa divisão exata, e o Supremo Tribunal Federal, através da súmula 41, ele já se manifestou o seguinte, ó, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa, não pode. O que o Supremo está dizendo aqui é o seguinte, ó, o serviço de iluminação pública não tem como você individualizar, né? Individualizar, ou seja, você dividir, né? Quase deu um trava-língua aqui. Não tem como você dividir, não tem como você individualizar, não tem como você ter um usuário totalmente determinado para cada quantia, não tem. Então, por isso que o serviço de iluminação pública ele tem que ser mantido não por taxas, né, como é a regra geral. Ele é mantido então ali pelos impostos, ok? Vamos ver uma cobrança em concurso público, feito aqui, ó, pelo Sebrasp, Polícia Civil de Pernambuco. 10 segundinhos, a galera que está no chat aí, vamos nos ajudar a responder essa questão aí. E aí, pessoal? Essa é uma questão tranquila, hein? Eu trouxe essa questão para vocês, mas a maioria dos assuntos aqui nós nem vimos ainda, nós vamos ver mais à frente. Mas vamos lá. Os serviços públicos gerais, olha só, os serviços públicos gerais e serviços públicos individuais, tá vendo aqui, ó? Os serviços públicos individuais, isso aqui é a regra, né? Os individuais, eles são aqueles o quê? Que são mensurados pelos seus destinatários, ó, né? Eles são divisíveis. Você consegue identificar o destinatário.
E ele falou aqui, ó, o serviço público individual não são mensuráveis relativamente ao seu destinatário. Tá errado. Os serviços públicos individuais, eles são sim mensuráveis relativamente a cada destinatário. E eles são bancados por taxas e tarifas. Aí na letra A ele falou o seguinte, os serviços públicos gerais, eles são indivisíveis. Exatamente, isso é o conceito de serviço geral. São indivisíveis, né? Obedece um princípio. E eles devem ser mantidos por quem? Se eles são gerais, pessoal, nós não conseguimos identificar o destinatário, eles são mantidos por impostos, né? Lembre-se que a regra é os serviços públicos individuais. Os serviços públicos gerais, eles são mantidos por impostos. Então nós temos o gabarito aqui. E nós sabemos também um exemplo típico cobrado em concurso público de um serviço público geral, que é qual? O serviço de iluminação pública. Beleza? Então vamos seguir aqui com a nossa classificação. Nós temos aqui outras classificações. Eu falei que nós temos várias classificações. Nós temos aqui uma outra classificação também muito importante, tá? Que é a divisão aqui, ó, dos serviços públicos em próprios do Estado e impróprios. Então, quais são os serviços que são próprios do Estado, segundo a doutrina? São aqueles, pessoal, que são ligados à soberania. São aqueles ligados à soberania. Então, por exemplo, você tem ali um serviço de segurança nacional, né? De defesa da pátria. Esse serviço ele tem que ser prestado pelo próprio Estado. Você não pode delegar ele para a empresa. Ele tem que ser próprio Estado. São os serviços chamados de serviços públicos propriamente dito. Eles podem ser prestados diretamente, né? Pela própria administração direta ou indiretamente, ou seja, pela administração indireta. Mas tanto a administração direta quanto a administração indireta é a da administração pública, ou seja, é a própria administração pública que está prestando. Então, serviços públicos próprios do Estado, né? São os serviços típicos, pessoal, ok? E você tem os serviços públicos impróprios, né? Então são aqueles, né, que servem ao interesse da coletividade, mas que o Estado, né, ele deixa na mão geralmente ali do setor privado, né? São serviços que, ó, de interesse da coletividade, porém não estão dentro daqueles serviços próprios, né? Não estão dentro daqueles serviços típicos que são ligados a coisas essenciais ali, que precisam de um cuidado maior do poder público. Então são serviços que são delegados ao setor privado, né? Um exemplo disso daí é o serviço de táxi, que são serviços que atendem o interesse público, atendem o interesse da coletividade, né? Mas que não tem necessidade de ser prestado pelo próprio Estado, ok? Então eles são serviços públicos impróprios. Agora, olha só, eles sofrem fiscalização? Sim, eles recebem ali a fiscalização do poder público, tá? Recebe a fiscalização do poder público. Os táxis, por exemplo, eles têm que ter autorização, né? Cada placa ali tem autorização. Outra classificação são os serviços públicos. Olha só, o serviço público e o serviço de utilidade pública, né? Então é outra classificação. São classificações doutrinárias, né? São classificações parecidas, mas são classificações que vieram de doutrinadores diferentes. Então são várias classificações. Vá se acostumando com esse mundo de classificação, pessoal. Então veja bem, serviços públicos e serviços de utilidade pública é uma classificação que veio da doutrina, né? E veja que são aqueles serviços que são classificados como indelegáveis. Então veja que é muito parecido com a classificação anterior. São aqueles essenciais à sobrevivência do Estado ou da sociedade. E eles são indelegáveis. Dei um exemplo anterior de um serviço assim, né? Que é o serviço, por exemplo, de defesa nacional. O próprio serviço de segurança pública, né? O serviço de segurança que é feito pela Polícia Militar, por exemplo. Policiamento ostensivo. Então é um serviço, né, que ele é próprio da sobrevivência do próprio Estado ali. Então eles não são delegáveis,
São serviços públicos chamados de originários. E aí você tem os serviços de utilidade pública, né, que são os serviços derivados. Aí eles não são essenciais ali à própria sobrevivência do Estado, mas eles são úteis, né? São serviços que podem ser delegados. O exemplo ali, serviço de transporte, serviço telefônico, né? Hoje você tem ali o serviço, a cobertura de serviço telefônico, por exemplo, você tem a Vivo, a TIM, né, com cobertura em todo o Brasil, mas prestado através de empresas, né? Empresa do setor privado, ok? E eles são então serviços de utilidade pública, chamados de serviços derivados. Nós temos outras classificações, olha só, vou trazer aqui outra classificação: serviço público exclusivo e serviço público não exclusivo. Então veja, serviço público exclusivo, aquele que pertence ao Estado, né? Então veja, serviço público exclusivo pode ser executado diretamente ou delegados aos particulares. E aqueles não exclusivos não são de monopólio do Estado. Então, você tem ali dentro da área de monopólio, que pertence ao Estado, vamos dar, parece, as classificações elas são bem parecidas. Elas trabalham muito, percebo, com aquilo que é essencial à sobrevivência do Estado, né? Então, os serviços públicos exclusivos, você tem ali, por exemplo, o próprio serviço de segurança pública, né, da Defesa Nacional, são serviços públicos exclusivos, né? Eles pertencem ao próprio Estado. Então, eles são serviços que são indelegáveis. Esses serviços indelegáveis são serviços públicos exclusivos. Mas veja, a doutrina ela colocou dentro do serviço público exclusivo alguns que são indelegáveis, dei exemplo aqui do serviço de segurança pública, né, o policiamento militar, e você tem alguns que são exclusivos do Estado, porque o Estado tem um monopólio, né? Exemplo aqui do serviço telefônico. O serviço telefônico, eles são exclusivos, e veja que para que o particular preste esse serviço, ele precisa da delegação do poder público, porque eles são exclusivos do Estado. Ninguém pode chegar, né, e simplesmente abrir a prestação desse serviço. Não. Você precisa de uma delegação do Estado para você prestar esse serviço. Por quê? Porque pertence ao Estado. Então, exemplo disso é o serviço telefônico. A Vivo, a TIM, né, elas têm ali delegação, ela tem autorização do serviço público para poder prestar esse serviço, tá? E o que são os serviços não exclusivos? São aqueles que não pertencem ao Estado, não estão no monopólio estatal. E eles podem ser prestados tanto pelo Estado como particular. Um exemplo disso é o serviço de saúde, serviço de educação, tá? Onde as empresas têm liberdade para poder prestar esse serviço, tá? Não precisa ali de uma delegação do poder público. Porém, não deixam de ser fiscalizados pelo poder público. Ok? Outra classificação aí, pessoal, nós temos ali os serviços gratuitos e os remunerados, né? Então, os serviços gratuitos são aqueles sem a cobrança direta, né? Sem a cobrança direta. Então, o que é um serviço público gratuito? É aquele onde não se cobra. Lembra que eu falei que o serviço, em regra, eles são cobrados por taxas. Então, presta atenção aqui em mim, olha só. Os serviços públicos, eles sofrem uma cobrança. Qual é a cobrança? A taxa. Os serviços públicos são cobrados por taxa, essa é a regra, tá? Taxas ou tarifas. Então, para que seja cobrado o serviço público, você tem que saber exatamente quanto que você consumiu daquele serviço. Então, isso acontece, por exemplo, com um serviço público. Quando você vai na administração pública, né, e vai entrar com algum tipo de processo. Aí, como vai ter um serviço público, ele é cobrado de você uma taxa. Então, quando você está indo ao setor público, vai sendo gerado várias taxas para vocês. Aquelas taxas são a taxa do serviço público e é cobrado por cada serviço que você realiza, né? Então, veja que é mensurado.
porque tem como você pegar e dividir, né, individualizar para cada usuário do serviço público, ok? Só que tem alguns serviços que não tem como tu individualizar. Se não tem como individualizar, vai ser cobrado taxa? Não vai. Não vai ser cobrado taxa. Aí você fala assim, professor, mas olha só, todo serviço tem um custo para o poder público. Esses serviços que são que não tem como individualizar, nós já vimos, são os chamados serviços públicos gerais. Professor, como que é que são bancados esses serviços? Olha, esses serviços que não são individualizados, não tem como cobrar taxa. Por isso que naquele momento ele é gratuito. Mas como eles são mantidos pelo poder público, eles são mantidos através de impostos. Por quê? Porque, veja bem, de onde vai pegar então o dinheiro para bancar aquele serviço? Do cofre público. E os impostos estão lá, o dinheiro que foi arrecadado está no bolo lá do orçamento, vai ser pego uma parte desse dinheiro e pagar esse tipo de serviço, que são aqueles serviços gerais, né? Que não tem como ser individualizado. Se não tem como individualizar, não tem como cobrar uma taxa, ele vai ser gratuito de taxa. Porém, ele vai ser bancado por impostos, tá? Então, eles são considerados gratuitos, porque não há cobrança de taxa naquele momento da prestação do serviço, certo? É assim que acontece, por exemplo, o serviço de policiamento militar, né? Não tem uma cobrança ali direta de taxa por cada serviço, eles são mantidos por impostos. Agora, por exemplo, serviço telefônico, aí tem como você individualizar, aí sim, eles são remunerados, né? É cobrada a taxa ali ou tarifa, né? Nós vamos ver mais à frente a diferença entre taxa e tarifa, ok? Então perceba que são várias classificações, né, pessoal? Perceba que são várias classificações. Vamos ver outra classificação aqui, né? Menos cobrado em concurso: serviços administrativos, serviços econômicos, serviços sociais. Então você tem um serviço administrativo, que são aqueles voltados para necessidade interna da administração. Então a administração pública tem as suas atividades meios ali, né? E aí aqueles serviços voltados para atender essa atividade meio são chamados serviços internos da administração, serviços administrativos, tá? Então quando você abre um processo administrativo, você tem lá, por exemplo, você está querendo fazer uma renovação de sua identidade. Aí você vai no setor público, lá no setor público vai ser cobrado uma taxa, porque vai ter um serviço ali, ó, interno da administração, tá? Então nós estamos falando de um serviço administrativo. O serviço econômico atende às demandas coletivas de caráter econômico, como por exemplo, a telefonia, a energia elétrica, né? Então veja que você tem aí o regime híbrido de direito privado e regras do direito público. Ok? Então você tem ali um serviço econômico, né? As pessoas, está sendo prestado um serviço, é um serviço público, mas ele é um serviço ali que está relacionado a um consumo direto, né? Quem tem mais termina consumindo mais. Você tem uma pessoa que tem ali 10 GB, a outra vai comprar um serviço mais barato, né? Então você tem ali os serviços econômicos, comerciais, industriais, ok? E você tem os serviços sociais. Os serviços sociais, né, são aqueles voltados aos direitos fundamentais. Então, por exemplo, você tem lá o serviço de fornecimento de saúde, de educação, de previdência. Isso aqui é fornecido tanto pelo setor privado como setor público, né? Eles são serviços não exclusivos do Estado. Então você pode ter, por exemplo, um hospital privado ali, né? E aí está prestando um serviço, mas aquele serviço prestado por aquele hospital privado, ele é um serviço que ele é um serviço de um direito fundamental, porque o cidadão tem direito à saúde, está na Constituição Federal, é um direito fundamental. Então esse serviço, embora ele seja não exclusivo, que ele é prestado pelo Estado ou pelas entidades privadas, né, ele é sim um serviço voltado aos direitos fundamentais, por isso que ele é chamado de serviço social, ok? Olha só, o serviço
os serviços públicos, eles podem ser de competência da União, dos estados, dos municípios, né, do Distrito Federal. Então tem a competência de quem é a competência desse serviço. Por exemplo, a Defesa Nacional, o Serviço de Defesa Nacional, ele é feito por quem? Quem é que tem a obrigação do Serviço de Defesa Nacional? A União. Então a competência da União. Agora, quando você tem serviços de utilidade local, a competência é do município, né? E você tem ali os serviços de interesse regional, a competência dos estados. Ok? Então veja bem, você tem lá, por exemplo, você tem a educação infantil, por exemplo. Ela é de competência dos municípios, né? Mas ela também é concorrente, então ela também é competência dos estados, também é competência da União. Então existem ali várias atribuições dentro da Constituição, né, onde tem as suas, aí vai ter aquele serviço vai ter a competência de cada entidade. E de acordo com a competência da entidade, também os serviços serão prestados por essas mesmas competências, tá? Eu até coloquei aqui, ó, que em regra os serviços regionais, eles são do estado. É engraçado que a Constituição ela amarra o estado o seguinte, ó: o gás canalizado é competência dos estados. Isso aqui cai muito em prova, tá? Nós vamos ter uma aula só de competência dentro do direito constitucional. Aí você aprende lá vários serviços, qual que é a competência de cada ente, ok? O que você precisa levar para sua prova agora de direito administrativo é que existe a competência, né, da União, dos estados, do município. Ok? Tem essa competência. E que você também pode ter uma competência comum, que é aquela competência quando é uma competência de mais de um estado, de mais de um município, ou do estado e do município, da União com o estado, né? São competências comuns, ok? Às vezes elas só acontecem através de convênio, né? Então você estabelece um convênio, por exemplo, você quer fazer uma ponte entre dois estados, né? Então vai ter um serviço ali. Aí aquele serviço, aquela competência, aquele serviço ali que vai ser prestado por dois estados, vai ser prestado, por exemplo, por um consórcio. É feito um consórcio entre esses dois estados, né, para ser prestado aquele serviço. Ok? Ou seja, mais de um ente. Então nós estamos falando de um serviço comum. Nós falamos, pessoal, agora há pouco, sobre a questão da remuneração do serviço público. Então, em regra, o serviço público ele é bancado por taxas. Essa é a regra, tá? O serviço público ele é bancado por taxa, ok? Por taxa. Lembrando que lá no direito tributário que uma taxa é um tributo. Quando se gera uma taxa, a pessoa ela é obrigada ao pagamento da taxa, não é facultativo não. A taxa ela é compulsória. E também você tem que lembrar que a taxa ela não pode ser criada por qualquer ato ali não. A taxa só pode nascer da lei. Certo? Então assim, ó, professor, em regra os serviços públicos são bancados por taxas. Exatamente, esta é a regra. Os serviços públicos são bancados por taxa. Professor, e quando aqueles serviços são gerais, não tem como individualizar? Lembra, você já lembra disso? Nós falamos que nesses casos, quando o serviço público não tem como ser individualizado, aí sim ele é bancado pelo cofre público, né? Ou seja, o dinheiro vem lá dos impostos. Nós estamos falando aqui da regra geral, tá, pessoal? A regra é que os serviços públicos são bancados por taxas, ok? Por taxas. Mas o serviço público também pode ser bancado por preço público ou tarifa. E nesse caso, são aqueles serviços onde não é uma obrigação o pagamento. É facultativo ao usuário querer ou não. Ou seja, vai depender ali da adesão do usuário. Certo? Vai ser um valor, essa tarifa ou preço público, um valor de contrato, contratual, porque ele depende da adesão do usuário. Um exemplo dessa cobrança de tarifa, pessoal, é o caso, por exemplo, dos pedágios.
Quando você tem uma rodovia ali, que ela está sendo mantida por uma empresa, né, você passa pelos pedágios. E lá naqueles pedágios, aquele valor do pedágio, por exemplo, ele não é uma taxa. Ela é uma tarifa, tá? O pedágio é uma tarifa, um preço público. Teoricamente, o cidadão que está passando ali, ele tem a liberdade de dizer, passo ou não passo por aqui. E nem sempre isso é verdade. Mas é o que você precisa levar para sua prova, tá? Ou seja, tem uma adesão ali do usuário do serviço, ok? Aquele pedágio, ele é um valor contratual, tá? É um preço público. Aí vamos lá, a tarifa, o preço público precisa de lei? Não precisa. A tarifa não precisa de lei. Mas quando a cobrança é por taxa, precisa de lei, ok? Vamos para outra parte importantíssima aqui, pessoal, que são os princípios dos serviços públicos. Olha só, são vários os princípios. Primeiro, o princípio da eficiência. O que diz o princípio da eficiência? A atuação do serviço público tem que visar qualidade, tem que visar rapidez, tem que visar economicidade, ou seja, o menor custo possível também, certo? O serviço público tem que custar o menos possível para o poder público. Preste atenção, não confundir o menor custo possível para o poder público com o princípio da modicidade das tarifas. O que diz o princípio da modicidade das tarifas? Aqui diz o seguinte, ó, não é que o serviço tem que ser o menor preço para o poder público, ele tem que ser o menor preço para o usuário. Aí ele tem que ser um preço acessível. Quando eu falo que o serviço público tem que ser o menor preço, né? Lógico, o menor preço que atenda o custo, né? O preço tem que cobrir o custo daquele serviço, pessoal. Então, assim, ó, quando eu falo que tem que ser o menor preço possível que atenda o custo e a qualidade daquele serviço, eu estou falando de um preço justo cobrado do usuário do serviço. Então, nesse caso, eu estou falando do princípio da modicidade. Agora, quando eu falo que o serviço público ele tem que custar o menos possível para o poder público, aí eu estou falando aqui da eficiência, tá? Ok? Que aí o serviço público tem que ser de maior qualidade, maior rapidez e ser mais econômico. Então já vimos o princípio da modicidade, ele cai muito em prova. O princípio da modicidade é o seguinte, cara, a taxa ela tem que ser um valor menor possível, né? Um valor justo, ok? Mas que cubra logo o custo daquele serviço, né, pessoal? Tem que cobrir o custo daquele serviço. Outro princípio importante da atualidade. Os serviços eles têm que ser modernos, adaptado à inovação tecnológica. Quando você hoje vai na Cefaz, na Receita do Estado, né, que aí eu vou dizer que é um dos melhores órgãos que tem, porque eu trabalho lá. Mas é o seguinte, quando você vai lá, não tem sentido hoje que você vai pagar um boleto na Cefaz, né, da Secretaria da Fazenda, e não tenha, por exemplo, uma opção de pagar em Pix, né, que é mais ágil. O boleto demora tanto tempo para ser compensado, então o serviço público tem que se modernizar, né? Isso tem que se adequar à realidade. Então hoje você chega na Cefaz, os boletos já são pagos em Pix. É isso que está dizendo aqui, ó. É o princípio da atualidade. Ó. A administração pública tem que ficar sempre atual, moderna, né? Ligada à inovação tecnológica e social. Beleza? Princípio da atualidade. Princípio da regularidade. A prestação ela tem que ser de forma ordenada e estável, sem falhas injustificadas. Então veja bem, tem que haver uma regularidade, né? A prestação tem que ser ordenada, tem que ser estável. Isso que diz o princípio da regularidade. Ou seja, a prestação do serviço público tem que ser regular, né? Para que o cidadão ele esteja totalmente adequado àquele serviço, não tenha surpresa, né? Tem que ser regular. Qual é o princípio mais cobrado em concurso público, pessoal? Preste atenção aqui em mim.
se você vai fazer uma prova e você não domina esse princípio, você vai fazer uma prova de direito administrativo, a tendência de você errar é uma questão muito grande, porque esse aqui é o princípio mais cobrado quando se fala de serviço público. Que princípio é esse, professor? É o princípio da continuidade. O que diz o princípio da continuidade, pessoal? O princípio da continuidade diz que o serviço público não pode sofrer interrupção arbitrária. Preste atenção. O serviço público não pode sofrer interrupção arbitrária. Ele não pode ser parado. Isso aqui é interessante. Preste atenção. Você aluga um carro, certo? Você aluga um carro. Aí você deixa de pagar o aluguel. O que vai acontecer? Automaticamente você vai ter o carro tomado. Ok? Agora pensa bem. Você tem um hospital público. Aí tem lá no hospital público ambulâncias alugadas. O poder público foi lá e atrasou o pagamento ali. Tem 15 dias atrasado. Você acha que pode a empresa ir lá e tomar a ambulância? Ah, tem 15 dias atrasado, já pode ir lá tomar? Não é assim. Não é assim. Por que não é? Porque os serviços públicos, principalmente esses essenciais, não podem ser paralisados assim. Nós vamos ver que tem várias regras. Né? Tem exceção? Tem. O serviço público, sim, ele pode sofrer algumas interrupções. Nós vamos ver. Não é de forma absoluta. Ah, o serviço público não pode parar. Não, não é isso. Mas é que tem uma proteção para que o serviço público não pare. Principalmente os essenciais, tá? Então, o que é essa proteção? É o princípio da continuidade. Ok? A continuidade. Vamos lá. Princípio da generalidade ou da universalidade. O que diz é o seguinte, ó. O serviço público, ele tem que ter a maior cobertura possível, né? Ele tem que ter acesso igualitário para todos, sem discriminação. Então, ele tem que ter a maior cobertura possível. É isso que diz o princípio da generalidade ou da universalidade. Princípio da segurança, pessoal. O serviço público prestado, ele tem que trazer confiança, estabilidade e proteção ao usuário. Então, quando você está realizando um serviço público, né, você tem que dar ao usuário a confiança. Né? Quando você entra em algum sistema público, por exemplo, né, você tem que ter certeza que você está mandando seus dados para a administração pública, né, porque você está preenchendo vários dados ali. Aí imagina que aqueles dados seus, sensíveis, né, vaze. Não pode. Tem que ter toda uma proteção naquele sistema. Né? Então, isso daí é um princípio, é o princípio da segurança. É ele que deve, em cada serviço público, oferecer confiança, proteção ao usuário. Ok? E por último, o da cortesia na prestação. O serviço público tem que ser o quê? Respeitoso, urbano, adequado ao cidadão. Né? Você tem que chegar num superfácil da vida, num órgão público, e você tem que ser bem atendido. Né? O servidor público tem que, olá, tudo bem? Né? Nem sempre o serviço público é totalmente agradável, mas o serviço público tem que ser respeitoso, tem que ser urbano, né? Tem que atender ali o cidadão com respeito, né? Principalmente. Ok? Perfeito? Vamos lá. Esses são os princípios do serviço público. Vamos ver se vocês estão preparados e entenderam até aqui. Cadê a galera do chat para nos ajudar aí? Ó? Primeira questão. Quais são as formas de remuneração do serviço público? Lembrando que essa questão aqui, ela cobrou a remuneração típica, né? Qual é a cobrança típica do serviço público? Deixa eu ver o que a galera do chat falou. E aí, galera? Qual é a cobrança típica do serviço público? Tarifa e imposto.
Não. A cobrança típica é o quê? Preço público e taxa. Certo? Quando a gente fala de serviço público, você tem que lembrar o quê? Preço público e taxa. Aí a colega que respondeu, ela falou assim, professor, mas durante a aula nós vimos situações em que o pagamento daqueles serviços aconteceu por impostos, né? Mas aquilo é uma exceção, tá? Em regra, os serviços públicos eles são individualizados, ok? Aí eles são bancados por taxas, que é criado por lei, ou preço público, ok? Taxas ou preço público, tranquilo? A questão, se ela for mais profunda, aí ela vai falar sobre alguns casos onde os serviços são gerais e aqueles serviços gerais eles são o quê? Gratuitos. Então, lembra disso, ó. Quando o serviço é geral, tipo assim, iluminação pública é um serviço geral. Se ele é geral, ele não é cobrado por taxa, ele é cobrado por imposto. Mas aquele serviço, ele é considerado o quê? Gratuito. Ué, professor, ele é gratuito, mas ele é bancado por imposto? É, porque o serviço que não é bancado individualmente, ele é considerado gratuito. Tá? Então vamos voltar aqui para você entender isso aqui, que realmente é uma situação um pouco complicada. Aqui, ó, eu quero que vocês entendam isso. Olha só aqui, ó. Deixa eu recarregar isso aqui. Serviços que são considerados gratuitos, ó. Aqueles que não têm cobrança direta. Ou seja, aqueles que não são cobrados por taxas, nem tarifa pública, eles são chamados de gratuitos. Certo? Eles são chamados de gratuitos. Então, por isso que eles não estão dentro da linha de forma de remuneração, porque eles são gratuitos. Professor, mas esse serviço, por exemplo, o serviço da PM, vamos imaginar que é a PM do Amapá. A PM do Amapá, ela consome combustível? Consome. Ela consome viatura? Consome. Né? Então ela tem todo um custo ali. Né? O serviço da PM é bancado por taxas? Não é. O serviço da PM não é bancado por taxas, nem por tarifa. Por isso que o serviço da PM é considerado gratuito. Ele não tem uma cobrança direta, individualizada do cidadão. Professor, mas espera aí, de onde vem o dinheiro da PM trabalhar? O dinheiro da PM trabalhar vem direto do cofre público. E o que abastece o cofre público? Os impostos. Certo? Os impostos. Então, o que você tem que entender é o seguinte, ó. Quando a gente fala de serviço público, a regra é: os serviços públicos eles são remunerados por taxa ou tarifa. E aqueles que não são remunerados por taxa ou tarifa, eles são considerados gratuitos. Ok? Mas você entende também que o dinheiro vem de algum lugar do gratuito, né? Que vem lá dos impostos. Mas quando a pergunta for quem remunera, você vai falar taxas ou tarifas que remunera serviço público. Então vamos lá. De onde vem a remuneração dos serviços públicos? De taxas ou tarifa. Porque, em regra, os serviços públicos são o quê? Eles são individualizados, tá? Em regra, eles são individualizados. A regra é o serviço público ser remunerado. Ok? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Então, aqui, né? Quais são as formas de remuneração do serviço público? Preço público e taxas. Tranquilo? Mais uma questãozinha aqui. No que concerne os serviços públicos, ó, a prestação de serviço público deve se dar mediante taxas ou tarifas justas. Taxas ou tarifas justas. Que proporcionem a remuneração pelo serviço. Então ele está falando o seguinte, ó, a remuneração do serviço público se dá o quê? Por taxas ou serviços. Em atenção ao princípio da modicidade. Olha só, a remuneração da taxas ou serviço
E aí, quando ele falou aqui, ele falou taxas do serviço o quê? Justos. Quando ele fala que a taxa tem que ser justa, ele está falando de que princípio, pessoal? Aí ele falou, ele está falando do princípio da modicidade. E aí, pessoal, isso está certo ou está errado? E aí, galera, certo ou está errado? Lembra-se, princípio da modicidade é aquele que ele fala que o preço tem que ser acessível, né? Preço tem que ser acessível, tem que ser justo. Então nós temos a alternativa correta, né? O princípio da modicidade. Olha só, esse aqui é um diagrama complexo, tá? Eu quero que você entenda, mas depois você vai voltar para cá e vai analisar com calma esse vídeo novamente, tá? Preste atenção nessa classificação aqui, ó. A prestação do serviço, ela pode ser centralizada ou descentralizada. Ela pode ser direta ou indireta. Então vamos lá, primeiro vamos ver o que é prestação direta e indireta, pessoal. A prestação é direta quando o serviço público é prestado pela própria administração pública, certo? E aí você tem a administração pública direta e tem a administração pública indireta. Então, presta atenção, você não pode errar isso. Prestação direta não quer dizer que é um serviço da administração direta. Direta, não é. A prestação direta, ela quer dizer que é da administração pública. Então, veja bem, a prestação direta pode se dar por uma entidade da administração indireta. Porque é administração. Quando a gente fala de prestação direta, quer dizer o seguinte, é direta porque é prestado pela própria administração. Ok? E quando o serviço é prestado por uma empresa, por exemplo, ou seja, um particular, aí a prestação é indireta. Ok? Então nós já vimos o que é prestação direta e indireta. Tem uma outra classificação que é a prestação centralizada e a prestação descentralizada. Quando que uma prestação é centralizada, pessoal? É quando a administração direta ela presta ela mesma o serviço, né? Olha só, a administração direta ela mesma presta o serviço. Então tu tem a União vai lá, a prefeitura vai lá e presta o serviço diretamente. Então você tem a prestação centralizada. A própria prefeitura está prestando o serviço, ó. Titularidade é da própria prefeitura, da entidade. Quem executa? A própria entidade. Ela é a titular e ela executa. E isso daqui é uma prestação centralizada. Agora vamos para a descentralizada. A descentralizada tem de dois tipos. Tem uma descentralizada por outorga e tem a por delegação. A por outorga, pessoal, ou por serviço, é quando o serviço ele é prestado pela administração indireta, por uma autarquia. A autarquia é uma administração indireta. Então, por exemplo, você tem a prefeitura. A prefeitura poderia prestar o seu próprio serviço. Aí seria prestação centralizada. Mas ela resolveu criar uma empresa pública. Então, para prestar aquele serviço. Então, ela não vai prestar ela mesma. Então, não vai ser centralizado. Vai ser descentralizado. Porque quem vai prestar? Quem vai prestar é a administração indireta. Então, quem vai ser o titular do serviço? Vai ser a administração indireta. Quem vai executar? Vai ser a administração indireta. Então, foca nisso, aluno. Presta atenção no que eu estou te falando aqui agora. Ó. Quando a gente fala que um serviço é descentralizado por outorga ou por serviço, quer dizer que quem vai prestar o serviço vai ser uma administração indireta. E que essa administração indireta vai ser o titular do serviço, a titular do serviço, e também vai ser a executora. Ou seja, houve a transferência de duas coisas.
da titularidade e da execução. Presta atenção. Serviço público, quando ele é descentralizado, ele pode ser por outorga ou por delegação. Quando ele é descentralizado por outorga, quer dizer que ele está sendo descentralizado para uma administração indireta. E quando acontecer isso, acontece a transferência da titularidade da execução. Quem vai executar não é a administração direta, é a indireta, ou seja, transferiu a execução. O titular não vai ser a administração direta, vai ser a indireta. Transferiu também a titularidade, certo? Então, prestação de serviço descentralizado por serviço ou outorga, há uma transferência de titularidade e execução. Professor, e quando esse serviço é formado, ele é prestado por descentralização, mas por delegação? E isso daí ocorre quando você delega para uma empresa, por exemplo, que é um particular. Então, esse tipo de serviço que você presta delegando para uma empresa, o particular, o que acontece, pessoal? Quando a prefeitura contrata uma empresa, o titular continua sendo a prefeitura, ou seja, a administração direta. Não houve a transferência da titularidade do serviço. Preste atenção. Quando a prestação do serviço ela é feita por delegação, ou seja, é uma empresa que vai fazer o serviço, é um titular, é um particular, quer dizer, então não há transferência de titularidade. A própria administração direta vai ser a titular do serviço. Mas quem vai executar? A empresa, ou seja, o particular. Então a execução ela é transferida para a empresa. Então, toda vez que tiver uma prestação descentralizada por delegação ou colaboração, acontece a transferência somente da execução. Ok? Então, olha só, pessoal. Presta atenção. O serviço público ele pode ser prestado de maneira centralizada, a própria administração faz. A própria administração direta faz. Ou ela pode transferir ou para uma administração indireta ou para uma empresa particular. Se ela delegar esse serviço, né, para uma empresa particular, vai ser uma prestação descentralizada por delegação. E aí essa empresa particular é quem vai executar, mas o titular vai ser a administração pública. Ok? Ok. Se ela fizer uma prestação descentralizada para essa administração indireta, né, que é por outorga, por exemplo, uma empresa pública, aí vai ser uma prestação descentralizada por outorga. E há a transferência da titularidade e da execução. E só um detalhe, tá, pessoal? Para a descentralização ser por outorga, tem que ser por lei. Somente a lei pode fazer a descentralização. Porque a lei, ela vai criar uma administração indireta, vai criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, certo? Uma fundação pública, ok? E o prazo desse serviço ele é indeterminado, não nasce com um prazo determinado, mas indeterminado, ok? Mas tem que ser por lei. Agora a delegação não, a delegação ela acontece por prazo determinado e ela é feita por um ato ou contrato administrativo. Tranquilo? Vamos lá. Vamos continuar aqui, pessoal. Quando a gente fala que o particular vai prestar o serviço, nós temos aqui que o particular vai prestar o serviço, né? As empresas. Então nós temos as delegações. Pessoal, olha só, as delegações ela pode acontecer desses três modelos aqui, ó: concessão, permissão ou autorização. Concessão, permissão, autorização. Qual é o mais light de todos? É a autorização. Então, a autorização, ela não exige licitação. A autorização não exige licitação. Ok? A autorização não exige licitação. Só que a concessão e a permissão exigem. A licitação é obrigatória. Perfeito? Ok. A permissão
A permissão, ela se dá por um chamado contrato de adesão. A concessão, ela se dá o contrato administrativo formal. Mas veja que a permissão é o contrato de adesão. Então, quando a gente fala de contrato de adesão, você já sabe. O serviço está sendo feito por permissão. Quando tem um contrato de adesão. Ok? Beleza. Na concessão, pessoal, o prazo é sempre determinado. E a concessão são os serviços mais caros. Quando envolve muita grana, é feito por concessão, pessoal. Certo? Ele é mais estável. Deixa eu limpar aqui para não poluir muito. E a permissão? A permissão, olha só. A permissão, ela é de natureza precária. Então, se você delegou um serviço público para uma empresa através de uma permissão, o poder público ele pode ir lá a qualquer momento e encerrar aquele serviço. Se o poder público pode ir lá e encerrar, quer dizer que ele é precário. Aquele contrato ele é precário. Pessoal, veja bem, se tem um serviço público sendo feito por concessão, pode ser encerrado assim? Não pode, porque o serviço público de concessão não é precário. Para você encerrar um serviço público feito por concessão é muito complicado, nós vamos ver isso mais à frente. Agora, a permissão não. A permissão é um serviço precário. A autorização também. Então, pode a administração pública ir lá e encerrar com mais tranquilidade. Certo? Agora, veja bem, a permissão ela é contrato. Então, ela é um ato bilateral. Agora, a autorização não. Ela é unilateral. Discricionário do poder público. É o mais tranquilo de todos. Então, qual é o ato que é unilateral desses três? É apenas a autorização. Tá? Veja, a autorização ela não exige licitação. Olha, a autorização é geralmente utilizada em atividade de interesse individual, mas com relevância pública, né? As autorizações. Ok? Tranquilo? Vamos avançar para algumas questões aqui. Galera do chat, bora lá. Os bens públicos integram o patrimônio da administração, sendo classificados de uso comum, de uso especial e dominicais, cada qual com seu particular. O bens públicos pode ser utilizado por um particular de forma privada, desde que obedecido os trâmites, tal. As formas que possibilitam o uso do bem particular são o uso do bem público pelo particular. Pessoal, olha só, veja bem, existem os bens públicos e os serviços públicos, tá? Então são muito parecidos, o conceito são parecidos, nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Então, quando a gente fala aqui de uso pelo próprio particular, nós temos o que, pessoal? A autorização, a permissão e a concessão, né? Nosso gabarito ali, letra A. Mais uma questãozinha, vamos acelerar para não ser uma aula muito extensa. Olha aqui, ó. A descentralização administrativa ocorre quando há transferência de responsabilidade pelo exercício da atividade administrativa a pessoas jurídicas auxiliares por ela criada com essa finalidade ou para particulares. Então ele está falando da descentralização administrativa, né? A descentralização, nós já vimos, ela pode acontecer por outorga, né? Ou seja, para empresas públicas, né? Autarquias, ou seja, pessoas jurídicas criadas pela administração pública, ou também delegação, que é para particular. Ou seja, pode se dar por meio de outorga ou delegação. A respeito da outorga e da delegação, assinale a alternativa correta. Olha só, isso aqui está tranquilo. Ó. Na outorga, que é quando a descentralização vai para a administração indireta, acontece a transferência da titularidade e também da execução. Gabarito letra B. Muito tranquilo, né? Vamos lá.
Olha só, agora vamos fazer uma comparação aqui, pessoal, entre concessão e permissão. O artigo 175 da Constituição Federal, ele fala lá, ó, incumbe ao poder público, né, na forma da lei, diretamente, eu sou regime de concessão ou permissão, o quê? Prestar o serviço público. Então, o serviço público ele é prestado ali por concessão ou permissão, mas sempre através de licitação. Então, tem licitação na concessão, tem licitação na permissão. Já vimos isso. Certo? Beleza. Vai ter uma licitação. Aí, o que diz o parágrafo único aqui? Diz o seguinte, ó. A lei disporá sobre se vai ter uma concessão, se vai ter uma permissão, tem regra. Quais são as regras? A lei vai dizer qual é o regime das empresas, qual é o caráter especial daquele contrato. Vai também falar qual é a regra para haver prorrogação. Vai falar quais são as condições de caducidade. Nós vamos já ver o que é caducidade. Vai falar quais são as regras de fiscalização. Vai falar sobre a regra de rescisão. Então, essa lei vai trazer essas regras. Ok, pessoal, vai ter uma concessão do serviço público, vai ter uma permissão. Beleza, só que a lei vai dizer qual tem que ser o regime de empresa para cada serviço, qual é o caráter especial do contrato e da prorrogação, quais são as condições de caducidade, fiscalização e rescisão. Vai falar também quais são os direitos dos usuários. Vai falar também quais são as políticas tarifárias, quanto que vai poder ser cobrado, se houver. E também vai falar sobre a obrigação de manter o serviço adequado. Ok? Ainda na comparação de concessão e permissão. Olha só, ainda na comparação de concessão e permissão. Nós temos ali a lei 8987, é uma lei nacional, que ela traz as regras gerais que dispõem sobre o regime de concessão e permissão. E o que diz lá na lei? Veja que essa lei, pessoal, por ser caráter nacional, ela está trazendo regra para a União, para os estados, para o município. Certo? Para todo mundo. Então, olha só, tanto na concessão ou na permissão, quando há essa delegação aí, acontece do poder público passando para a empresa, né? E o poder público ele passa a ser chamado de concedente. Então, quem é que é concedente? É a administração pública. Né? A prefeitura, o governo do estado, a União. Ok? São poder concedente. O concedente é a União, o estado, o município, o Distrito Federal. Ok? E aí, por exemplo, se é uma concessão, você tem ali a concessionária. A empresa vai ser chamada de concessionária. Beleza? Então, olha só. Vamos fazer uma comparação entre concessão e permissão. Lembre que nós falamos que tem que ter licitação, né? Tem que ter licitação. Qual é a modalidade de licitação quando é concessão? Para concessão, a modalidade tem que ser concorrência ou diálogo competitivo. Nós temos uma aula só sobre licitação, né? Então vá lá para você lembrar o que é concorrência, diálogo competitivo. Professor, então veja bem, eu não posso fazer uma concessão com uma modalidade diferente de concorrência ou diálogo competitivo. Exatamente isso. E a permissão, professor? A permissão não tem uma regra específica sobre modalidade. Entendeu? Então pode ser qualquer modalidade. Não pode ser não pode ser. O que não pode ser, pessoal, é fazer uma concessão que não seja da modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. E a permissão? A permissão tem liberdade de modalidade. Ok? Beleza. A concessão, pessoal, só pode ser para a pessoa jurídica. Não pode haver concessão para a pessoa física. A concessão só pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Certo? Concessão só para pessoa jurídica e consórcio de empresa. E a permissão? A permissão pode ser para pessoa jurídica e também pode ser para pessoa física. Ok? O mais importante, tanto faz na concessão ou permissão, tem que ter o quê? Tem que ter demonstração de capacidade para o desempenho. Né?
Porque o desempenho é por conta em risco da empresa. Então tem que ser cobrado dela que demonstre capacidade econômica, principalmente para desempenhar essa atividade. Beleza? Existe um tipo especial de concessão, que é a chamada concessão do serviço público precedida de execução de obra pública. Que tipo de concessão é essa? Que concessão é essa que é precedida da execução de uma obra pública, pessoal? Por exemplo, é construída uma rodovia, é calçada uma rodovia e depois vai ter cobrança de pedágio. Então, aquela concessão é uma concessão de manutenção da estrada. Né? Você faz a manutenção da estrada que primeiro houve uma construção. Primeiro se construiu uma estrada e depois você ganhou o serviço de manutenção daquela estrada. Aí você vai fazer o quê? Você vai cobrar a tarifa, né? O preço público, vai cobrar o pedágio. É o exemplo aqui, ó, o contrato de conservação de rodovia. Ele é um tipo de concessão de serviço público precedido da execução da obra. E você tem a remuneração ali por estado. Tranquilo? Vamos avançando. Cara, presta atenção. Cadê a galera do chat? Olha só. Presta atenção, porque nós estamos agora em um momento também que chove de questões. Aqui chove de questões, ok? Aqui chove de questões. Então presta atenção. Nós vamos falar como é que é feita a extinção das concessões. A extinção pode se dar por encampação, caducidade, anulação, falência ou extinção, rescisão ou uma extinção natural. Quando é que a extinção é por encampação, pessoal? É quando o poder público vai lá e quer retomar o serviço. Tem uma empresa que ela ganhou a concessão, mas ela não está conseguindo prestar o serviço direito. Certo? Então veja bem, olha só, você tem ali um serviço que não está sendo prestado da maneira adequada. Né? Aí o que acontece? Como o serviço não pode parar e a empresa não está conseguindo fazer o serviço, como o serviço não pode parar, baseado no princípio da continuidade, o serviço público não pode parar, o princípio da continuidade é que vai permitir a encampação acontecer. Ou seja, por motivo de interesse público, né, o poder público vai lá e vai tomar aquele serviço para si. Ele vai dizer o seguinte, ó, espera aí, empresa, você tem suas máquinas aqui, você tem sua indústria aqui, eu vou continuar esse serviço. Entendeu? Então, o poder público vai lá e ele pega e encampa. Ou seja, ele pega as máquinas, ele pega a indústria, ele pega a fábrica, pega tudo. Eu vou assumir isso aqui. Ele assume e continua o serviço. Isso é muito grave, né? É a encampação. Como é muito grave, pessoal, não pode ser feito de qualquer forma. Tem que ter o quê? Tem que ter uma lei autorizando. E também tem que haver pagamento prévio de indenização quando houver necessidade. Tá? Então tem que ter a lei e também tem que ter o pagamento prévio de indenização, se couber. Ok? Isso aí nós estamos falando da encampação. E o que é a caducidade? A caducidade é o seguinte, ó. A empresa foi contratada, ela não está cumprindo, ela não está fazendo a obra, ou parcialmente ou totalmente. Ela está descumprindo algumas cláusulas. Então, como ela está descumprindo, está tendo a inexecução do contrato, né? Pelo não cumprimento de uma prestação ou porque a prestação está sendo inadequada. Ok? Então, nesse caso, pode haver a caducidade. Certo? Ou seja, o poder público vai extinguir o contrato por caducidade. Para ter caducidade, precisa de lei? Não. Para encampação precisava, para caducidade não precisam. A caducidade ela pode ser realizada por decreto, né? Pode ser, por exemplo, se for do governo do estado, pode ter um decreto ali do governo do estado. Porém, pessoal, tem que ter um processo administrativo e tem que ser dado para aquela empresa ampla defesa, né? Ela tem que ir lá e apresentar a sua defesa. Ou seja, ela exige uma motivação. Então, caducidade é quando existe a inexecução do contrato. Não está cumprindo o contrato, vai lá e tem a
caducidade, ok? Não precisa de lei. Anulação, pessoal. Quando é que acontece a anulação? É quando tem ilegalidade, né? O contrato foi feito, mas ele tem vício, né? Ele tem vício. E aí, se ele tem vício, o contrato vai ser anulado. Anulação, muito simples. Falência. Ora, se a empresa faliu, foi decretada a falência dela, a lei diz que implica extinção do contrato. Se a empresa faliu, não tem mais sentido, ela não tem condição de continuar. Então, está extinto também o contrato. O contrato é extinto pela falência. A mesma coisa acontece pela incapacidade do titular, né, pessoal? Então, se o titular ele é uma empresa individual, olha, empresa individual tem um titular só, individual. Aí ele está incapaz. Se ele está incapaz e a empresa individual, também vai acontecer aqui o quê? Vai acontecer a falência, né? Esse contrato também vai ser extinto, ok? Então, por falência ou extinção aqui, né? Por exemplo, a morte, o cara faleceu, o falecimento. Então, também vai justificar aqui, se a empresa é individual e o titular dela morre, falência, extinção do contrato, ok? Outro importante aqui, pessoal, deixa eu limpar essa página. Olha só, outro importante aqui, a rescisão. A rescisão, pessoal, é uma extinção por iniciativa da concessionária. Olha só, nós estávamos falando aqui, olha, presta atenção aqui. Esses exemplos de extinção aqui, tudo é o poder público que está fazendo. Esse caso aqui, nós estamos falando de um caso que é a empresa que vai lá e solicita a rescisão. É a empresa. Os outros casos eram o poder público. Esse caso é diferente. A extinção do contrato se dá por iniciativa da empresa. Ou seja, é o poder público que não está cumprindo as cláusulas. É o poder público, né? Então, presta atenção nisso aqui, ó. Na rescisão, a concessionária é ela que vai dizer o seguinte: o poder público está descumprindo as cláusulas. E aí o que a empresa faz? Ela tem que entrar na justiça, pessoal, porque a rescisão só acontece por ação judicial, certo? Então, rescisão, ação judicial. Beleza. E quando é que há uma extinção da concessão natural? A extinção da concessão ela é natural, veja, após certo prazo sem renovação. Essa extinção chama-se também de advento contratual ou reversão. Então, olha só, presta atenção. Nós já vimos que as concessões elas têm prazo determinado, certo? Então, você fez um contrato, a empresa fez um contrato com o poder público, um contrato de 2 anos. Depois que termina aqueles 2 anos, se não for renovado o prazo, o que aconteceu? O contrato vai ser extinto. O contrato vai ser extinto porque já estava previsto no próprio contrato que ele tinha um prazo. Depois daquele prazo, ele ia ser extinto. Então, essa extinção do contrato é uma extinção natural, né? Que se deu pelo próprio decorrer do prazo, ok? Então, venceu o prazo, não renovou, extinção natural. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Questãozinha tranquila, bora para a prova. Olha só. A encampação, olha só, a encampação é uma forma de retomada do serviço concedido, certinho, para a qual basta a decisão discricionária da autoridade competente. Errado. Olha só, basta a decisão discricionária da autoridade competente? Errado. Porque nós vimos que a encampação é algo muito grave. Ela tem que ter o quê? Tem que ter uma lei autorizando. Então isso aqui está errado. Próxima questão. A caducidade é uma forma de extinção da concessão. É uma forma de extinção da concessão, tá certo. Podendo ser declarada pelo concedente, ou seja, pelo poder público, a qualquer momento e prescinde de motivação. O que quer dizer que prescinde, pessoal? Prescinde quer dizer não necessita de motivação.
Está errado. A caducidade precisa sim de motivação. E outra coisa, a caducidade ela pode ser declarada a qualquer momento? Não. Porque, veja bem, a caducidade só pode se dar pela inexecução do serviço pelo particular. Não pode o poder público ir lá em qualquer momento e declarar lá negativo. Tem que ser pela inexecução. Ok? Pela inexecução. Por quê? Quando a gente fala de concessão, ela não é um contrato precário. Não é. A permissão é, a autorização é, a concessão não é. Então essa questão aqui está errada. Ok? Vamos mais uma questão aqui. O contrato de concessão de serviço público extingue-se pela rescisão. Olha só. Ele está falando da rescisão. A rescisão é quando a empresa pede o fim do contrato. Aí ele falou o seguinte, ó, por iniciativa de extinção do contrato é do poder concedente. Errado. A rescisão é quando a iniciativa da extinção do contrato é da concessionária, ou seja, da empresa. Então tá errado. Mais uma questão aqui, ó. A rescisão unilateral da concessão do serviço público por razão de inadimplemento contratual é denominada de quê? Cara, rescisão unilateral, olha só. Se o contrato ele está inadimplente, não está cumprindo, veja bem, se não está cumprindo, você tem o que, pessoal? Você tem a caducidade, né? Ok? Você tem ali a caducidade. Por quê? Porque acontece acontece aí a extinção do contrato, né? Por quê? Porque não está cumprindo ele. Professor, mas veja bem, qual é a diferença então da caducidade para a encampação? A encampação é outra coisa. A encampação não é só a extinção do contrato. A encampação é quando há a tomada do serviço. O próprio poder público não vai só extinguir o contrato, ele vai agora tomar aquele serviço e ele mesmo fazer, tá? E tem que ser por lei, ok? Agora nós vamos entrar no princípio da continuidade, que eu falei que é um assunto mais cobrado em concurso público. Nós vamos entrar em algumas informações importantes sobre esse princípio da continuidade. Existe situação em que pode ter descontinuidade do serviço público. Nós vimos que o serviço público não pode parar, né? Mas veja, pessoal, nós estamos falando que tem empresa prestando o serviço público. Se não está tendo pagamento, se não estão cumprindo, vai ter um momento que não tem como manter, né? Vai ter que parar. Então, aqui diz o seguinte, ó, a Lei 8987, tá? Que rege aí a regra geral de permissão e concessão. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço público. A sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio, quando motivadas por razões técnicas ou de segurança das instalações. Então, em situação de emergência motivada por ordem técnica ou após aviso prévio motivado por ordem técnica, você pode sim haver descontinuidade do serviço. Ou quando acontece, pessoal, o inadimplemento do usuário, né? Então, se o usuário não está pagando aquele serviço, né, também, havendo aviso prévio, você pode. Então, veja bem, você tem a interrupção por emergência, que é uma situação, ou por ordem técnica, segurança das instalações, ou inadimplemento, quando houver o quê? Aviso prévio. Ok? Aviso prévio. Então, uma pessoa, por exemplo, aqui, ó, não pagou por aquele serviço. Vamos dar o exemplo do serviço de internet, né? Não pagou pelo serviço de internet, vai ser cortada a internet dele. Inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Só que, olha só, pessoal, na interrupção do serviço previsto no inciso 2º, não poderá acontecer quando? Não poderá iniciar essa interrupção quando? Numa sexta. Então, você não pagou a internet, fique tranquilo que na sexta-feira não pode ser cortado. Não pode ser cortado também no sábado e nem no domingo. Esse corte não pode iniciar na sexta, no sábado e no domingo.
Também não pode no feriado e também não pode no dia anterior ao feriado. Na véspera do feriado também não pode. Então não pode na sexta, não pode no sábado, não pode no domingo, não pode no feriado, nem na véspera de feriado. Ok? Vamos resumir isso aqui. Olha só. O que é a exceção ao princípio da continuidade? O serviço público vai ser interrompido em alguns casos. Nós já vimos que a regra é não interromper o serviço público. Mas quando é que ele pode ser interrompido, pessoal? Em situação de emergência. Precisa de aviso prévio? Não precisa. No caso de emergência, não precisa de aviso prévio. Mas ele também pode ser interrompido se o usuário não estiver pagando o serviço. Nesse caso, exige aviso prévio. E não pode ocorrer na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, nem véspera de feriado. Beleza? Outra situação que pode interromper o serviço, por razões de ordem técnica. Pode ser interrompido. Então, veja bem, você tem aí o serviço de energia elétrica na sua casa. Pode a Equatorial interromper o serviço? Sim, pode. Mas ela tem que avisar antes. Ela está interrompendo por razões de ordem técnica. Eu preciso renovar aqui a plataforma. Vai poder, mas tem que ter aviso prévio. Também em razões de segurança das instalações. Também pode, mas também tem que ter aviso prévio. E aí nós vamos para algumas regras especiais agora. Primeira regra especial aqui, pessoal. É legítimo, ou seja, pode acontecer o corte do fornecimento de serviços públicos essenciais, pessoal. Quando tiver em dívida, ou seja, inadimplente a pessoa jurídica de direito público. Então, se você tem um órgão público e o órgão público não está pagando por aquele serviço, não está pagando energia elétrica, por exemplo, pode ser cortado? Pode. Que aqui está escrito aqui, ó, desde que seja precedido de notificação e a interrupção não atinja unidades de serviços indispensáveis à população. Então você não pode simplesmente, se o órgão público, por exemplo, você tem uma administração pública, a pessoa jurídica de direito público está devendo algum serviço de internet, pode ir lá e cortar. É a internet ali do setor do almoxarifado lá da SEAD, pode cortar. Agora veja bem, imagina que é energia elétrica, lá do centro cirúrgico do hospital. Vai poder cortar porque está em débito? Não vai. Não vai porque não pode ser dos serviços indispensáveis à população. Entendeu? Tranquilo? Fica ligado. Olha essa questão aqui, ó. Considera a concessão de serviço público de uma empresa privada. Do princípio da continuidade do serviço público decorre que o serviço não pode parar. Ok, isso é o que diz o princípio da continuidade. Impondo-se prazos rigorosos ao contratante e o reconhecimento de privilégios para a administração. Porque a pessoa comum está devendo, vai cortar, A administração pública não é assim, por causa do princípio da continuidade. Sobre o tema é correto afirmar, e aí eu levo vocês para analisar aqui, ó. Não se caracteriza como descontinuidade a interrupção em situação de emergência, correto, ou após aviso prévio quando do inadimplemento do usuário, considerado interesse coletivo. Então nós temos aqui o gabarito, uma daquelas hipóteses lá onde era permitida a interrupção. Mais algumas regras, olha só, STJ já se manifestou. É legítimo o corte de fornecimento de energia elétrica, pessoal. É ilegítimo, presta atenção, não é legítimo, é ilegítimo, ou seja, é proibido. É proibido, tá? É ilegítimo o corte de energia elétrica quando afetar direito à saúde ou à integridade física do usuário. Então você tem alguém ali que está com um aparelho, sobrevivendo por aparelho, que precisa de energia elétrica. A empresa vai poder cortar a energia elétrica dessa pessoa? Não vai. Por quê? Porque vai afetar o direito à saúde e à integridade física. Então, nesse caso, é ilegítimo.
É ilegítimo, ou seja, é proibido também o corte de fornecimento de serviços públicos. Olha só, corte de serviços públicos essenciais quando inadimplente à unidade de saúde, uma vez que prevalece os interesses da proteção à vida e à saúde. Então, se você tem ali uma unidade de saúde, né, vai ser ilegítimo o corte do fornecimento de serviços públicos essenciais. Então, veja que nós estamos falando aqui de serviços públicos essenciais, tá? Serviços públicos essenciais em unidade de saúde é proibido, ok? É ilegítimo também, ou seja, é proibido o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais, olha só, quando por inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de uma conta regular relativa ao mês de consumo. Então, veja bem, você tem ali vários meses atrasados de sua conta de energia elétrica. Aí os últimos meses você pagou. Se você está com os meses atuais pagos, não pode a empresa de energia elétrica cortar sua energia baseada em débitos pretéritos passados. Não pode. Ok? É isso que está dizendo aqui. É ilegítimo o corte de energia elétrica por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida. Cara, preste atenção. Você entra na casa, certo? E aí tem um débito de uma pessoa anterior, né? Mas você está pagando em dia. Pode ir lá e cortar sua energia? Não, porque aquele débito não era seu, foi antes de você, né? Poderia cortar na época que a pessoa estava lá. Agora que você está lá, não pode. Então não pode cortar por débitos de usuário anterior daquele serviço. Não pode. A empresa tem que ir lá no CPF da pessoa e cobrar diretamente dela. Ok? Olha só. É ilegítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso do direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, né? Então, ninguém pode ter o corte do fornecimento que está devendo uma migalha, né? Um valor, quando ele é muito irrisório, não pode ser cortado. Ok, pessoal? Olha só, é ilegítimo o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais. Veja que nós estamos falando aqui de um serviço público essencial quando decorrer da irregularidade do hidrômetro ou do medidor de energia elétrica apurado unilateralmente pela concessionária. Olha só, o débito decorrer da irregularidade. Então é o seguinte, surgiu uma multa para você, um débito lá para você pagar. Porque é o seguinte, ó, a empresa disse o seguinte, olha, tinha uma irregularidade ali, tinha um gato lá na tua energia elétrica. Aí a empresa vai lá e dá uma multa e você não conseguiu pagar, ela vai lá e corta o teu fornecimento. Não pode, se a empresa foi lá e ela unilateralmente, sozinha, viu a irregularidade. Não pode, né? A apuração não pode ser unilateral. A empresa ela tem que chamar o usuário para fazer uma apuração ali bilateral. Não pode ser uma apuração só da empresa. Ok? Então é irregular essa cobrança. Vai ser irregular também o corte. O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, não sobre outra unidade de consumo. Então você tem duas casas, uma está em débito, ele pode cortar da que está em débito, mas não pode, você está pagando em dia uma e a outra você não está pagando. Olha, como você é o mesmo CPF, eu vou cortar das duas casas. Errado, não pode. Entendeu? Só pode cobrar do imóvel que originou o débito. Só pode cortar a energia do imóvel que originou o débito, por exemplo. Ok?
E aí, pessoal, nós estamos aqui na última questão para encerrar esse nosso encontro de hoje. Sobre o fornecimento de serviços públicos, entende o Superior Tribunal de Justiça. Aí vamos lá. Olha só. É legítimo o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais. É legítimo, já estou lendo errado aqui. Ó. É ilegítimo, é proibido o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência decorrer de débitos anteriores. É proibido. É proibido. Então nós temos aqui o gabarito. E aí eu quero que você analise cada item desse, cada questão e encontre o problema e mande mensagem lá no chat pra gente. Beleza? Olha a letra C aqui, ó. Débito irrisório. Pode cortar energia elétrica? Não. É legítimo? Não, né, cara? Não é legítimo. É ilegítimo. Ok? Então fique atento a isso. Nós estamos encerrando esse nosso encontro, essa aula muito importante, que ela foi extensa, mas ela é muito importante. Dê pausa no vídeo, volte, assiste de novo, beleza? Tire todas as suas dúvidas, mande chat pra gente. Um abraço, até a próxima.